Seja muito bem-vindo, querido membro da comunidade Strix. Nesse programa, nós vamos falar sobre o método de cozimento de 2,5 massas para a fabricação de açúcar e também sobre a importância da agitação dos cozedores na eficiência do processo. Logicamente, abordando as vantagens dessa tecnologia. Vamos juntos? Olá, tudo bem com você? Eu sou Éder Silvestrini, você já deve me ter visto em outros programas aqui na nossa comunidade. E hoje estou aqui para mais um programa Articulando. Como você já sabe, a ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. E fica aqui para você o nosso convite. Caso não tenha ainda assistido os programas anteriores, você basta acessar a Strix.one. Além disso, nós te convidamos para interagir conosco, deixar o seu comentário, sugestão para os nossos próximos programas. É isso aí, vamos juntos! Bom, nossos convidados de hoje são super especialistas em açúcar e com certeza vão acrescentar muito no seu aprendizado. Sejam bem-vindos, Luiz Anderson Teixeira, especialista da área de processo, e Murilo Vilela, da Engenharia de Processos e Novas Tecnologias, ambos especialistas da Fermentec. Sejam bem-vindos ao programa Articulando. Prazer tê-los aqui conosco. Obrigado, Éder. Prazer é todo meu e é uma satisfação enorme estar podendo participar do programa de vocês. Agradeço muito aí, Éder, esse convite, né, muito especial da Strix, e é um prazer aí poder estar dividindo experiência e aprendendo aí junto nesse programa. Muito bom, Luiz, muito bom, Murilo. Nós é que agradecemos, né? Eu e em nome de toda a equipe Strix, a participação de vocês, em nome da nossa comunidade. Falando agora especificamente do nosso tema, né? Nós vamos falar um pouquinho e relembrar a questão da última safra, né? Uma safra extremamente açucareira, nós abordamos isso nos programas iniciais da série Articulando, e a previsão para essa próxima safra é também uma safra com um mix mais açucareiro. Os preços têm se mostrado bastante interessantes e também existe aí uma possibilidade dessa commodity do açúcar ter também uma queda de produção a nível global, né? Um certo déficit de 4% a 5% em relação ao que foi a safra anterior, a temporada anterior. E, logicamente, que por oferta e demanda, podemos ter ainda um pouco mais de valorização do preço. E, nesse sentido, né, tanto o Luiz quanto o Murilo, eles vão nos auxiliar nas estratégias aí para a gente pensar em maximização da produção de açúcar por parte da indústria. Nesse contexto, Murilo, Luiz, começo perguntando para você, Murilão. Aqui a gente sempre começa com as perguntas mais fáceis, tá? Depois a gente vai subindo o nível. Essa primeira pergunta aqui é bem simples. A gente fala dessa questão dos métodos de produção de açúcar, né? Aqui no Brasil, comumente nós temos aí os métodos de produção de 2, 3 massas, né? A variação de 2,5 massas, que a gente também vê muito dos clientes aí do Brasil. E a gente queria entender um pouco mais, os nossos ouvintes, o pessoal da comunidade Strix, queria saber um pouco mais sobre o que influencia na escolha de um ou outro método, Murilo. Na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, porque 2 e 3 massas a gente tem presente em diversas usinas hoje no Brasil. Isso faz parte da definição estratégica produtiva da planta, da usina, né? Isso tem que ter em mente não só os preços das commodities, né? Vou chamar já etanol também uma commodity, tanto do açúcar como do etanol, né? O açúcar, veja que o açúcar lá em maio de 2019 estava em torno de R$70, e hoje, em abril, nós estamos batendo açúcar 110, 120, e com perspectiva grande, igual você mesmo comentou, de um aumento razoável desse preço ainda, né? Uma possibilidade de aumento desse preço do açúcar. Então, num cenário como esse, talvez a usina ter uma flexibilidade num processo de 3 massas seja mais interessante, porque ela vai conseguir um aumento produtivo migrando de 2 para 3 massas. Então, tudo isso ele faz parte de uma análise estratégica da empresa, né? E também visando a questão do etanol. Se eu tenho uma planta onde eu tenho uma maior flexibilidade
operando em 3 massas, em algum momento eu posso simplesmente vir a 2 massas e partir um pouco mais, recuperar menos esse açúcar, né, e partir um pouquinho mais para a produção de etanol em função da necessidade do mercado. Então, para a gente saber se a usina vai com 2 ou 3 massas, em primeiro momento a gente tem que ver a situação do mercado, e em segundo momento, ver o planejamento estratégico da empresa, né? Esses são os pontos mais focados aí para a gente tomar essa decisão. Beleza, Murilo. Então, basicamente aí, o que a gente tem que considerar é, logicamente, essa questão do mercado, estratégias de direcionamento de mix e, com certeza, também a questão do parque industrial, né? Pensando em número de equipamentos, layout, enfim. A gente pode conversar um pouquinho mais na sequência. Falando nessa questão do mix do mercado e tal, e dessa dependência desse mix dos preços, né? Dessa flexibilidade que o setor tem para fazer mais ou menos açúcar, a gente sabe que essa estratégia varia. E, Luiz, nesse caso, e entrando especificamente nessa questão aí das instalações, né, nos resta entender um pouco mais essa questão das instalações do parque industrial, o que a gente pode verificar no parque industrial para melhorar o desempenho da produção de açúcar, enfim, quais seriam as atuações que a gente poderia estar passando, as orientações, pensando nessa estratégia de maximizar o mix para a produção de açúcar, para a gente aproveitar essa alta de preços, né? Bom, Éder, um ponto importante na fabricação de açúcar é verificar a disponibilidade de vapor. A usina, quando ela buscar aumentar o mix dela, ela tem que ter vapor para poder suprir a demanda da evaporação. Então, o vapor é um dos itens essenciais aí para a produção de açúcar. Outros pontos importantes é aqueles parâmetros de controle de processo. É necessário a usina ter um bom controle de pH, buscar trabalhar com uma estabilidade desse pH do caldo dosado. A gente sabe que pH abaixo de 7, pH ácido, acaba promovendo maior inversão de sacarose, e para uma empresa que quer buscar um mix açucareiro, o simples fato de inverter já significa aí uma perda de produtividade. Eu posso até não destruir esse açúcar, né? Pegar essa glicose e frutose formada e transformar em ácidos orgânicos. Mas o simples fato da sacarose ter sido convertida em glicose e frutose, isso já significa uma perda para o processo. E o controle de pH é essencial para a gente poder ter o mínimo possível de inversão de sacarose. Outro ponto importante é a gente ter um bom controle das temperaturas, né? A gente tem que garantir um bom vácuo no último efeito da evaporação e também nos cozedores. Tentar trabalhar com temperaturas aí ao redor de 65 graus. A gente sabe que temperatura elevada também destrói açúcar. E a usina ter um bom controle operacional, tentar trabalhar com um diagrama de ocupação da fábrica para evitar tempos mortos ou tempo de residência muito excessivo dentro dos equipamentos, e tudo isso pode trazer aí um prejuízo. A gente acaba desviando mais caldo para a fábrica e acaba, no final, não tendo a produção que a gente estava esperando. Beleza, Luiz, show de bola. Ó. Então, em resumo aí, que a gente tem que tomar cuidado e ter atenção nesses momentos em que a gente vai direcionar o nosso mix para açúcar, é logicamente entender se a planta consegue fazer isso e até quando a gente consegue avançar, pensando nessa questão de disponibilidade de vapor. Muito cuidado com a questão do controle do pH, temperaturas, e vamos falar depois um pouquinho do diagrama de ocupação que o Luiz tocou aí. Já tem uma perguntinha separada para vocês referente a esse diagrama. Muito bom. Dando sequência, Murilo, mais um tema importante aí para a produção de açúcar, né? Que é essa questão da recuperação, por esses dois métodos que a gente abordou, 2, 3 massas, 2 massas e meia, enfim. Se o foco for qualidade de açúcar, existe um método que é melhor do que o outro, Murilão? Olha, Edinho, realmente, pensando nesse sentido da qualidade do açúcar, existem algumas diferenças importantes que a gente tem que considerar. Eu vou dividir com vocês aqui uma imagem onde a gente pode resumir um pouquinho dessa diferença, né? Nós estamos falando em 3 métodos aí, praticamente. 2 massas, 3 massas, 2 massas e meia, que nada mais é aí do que refundir o magma C e adicioná-lo no xarope inicial
visando o aumento de pureza, né? Então, veja bem, na tabelinha aqui vocês podem ver que no método de 2 massas, nós vamos ter uma recuperação um pouco menor, né? Ou seja, a pureza do nosso mel final que vai à destilaria vai ser um pouco maior, e a recuperação do SJM ele vai variar aí entre 74 e 79 pontos aí SJM, sendo que dependendo do tipo de açúcar, né? Se eu trabalho com açúcar branco ou com açúcar VHP, eu vou ter uma pequena mudança. Já no caso de 3 massas, a grande vantagem desse método 3 massas é o quê? Que com a mesma quantidade de xarope, eu vou ter 15% em média de aumento de produtivo de açúcar. Ou seja, minha pureza do mel final, que em 2 massas eram 55 a 60 em média, eu vou ter uma pureza melhor aqui, menor, na verdade, no processo de 3 massas, aumentando assim a produtividade do açúcar. Porém, quando nós falamos em qualidade, nós sugerimos o uso de 2 massas e meia, ou seja, refundir o magma C, não usar esse magma C como um pé de cozimento para o processo de cozimento de massa B, e sim adicioná-lo, diluí-lo, né, e adicionar no xarope inicial para aumento de pureza. Isso pode ajudar em 2 pontos. Ele pode ajudar na qualidade da formação dos cristais, porque eu tenho um sistema com pureza maior em massa A, isso ele promove um meio melhor para qualidade e formação de cristais, e também num período, por exemplo, onde eu tenho uma pureza de cana muito baixa, essa diluição também pode ajudar na recuperação, pode ajudar na produção de açúcar aí e melhorar a qualidade do açúcar. Então, quando se fala em qualidade, 2 massas e meia é um processo diferenciado ali. Muito bom, Murilo. Ó, dando sequência aqui, então, com o Luiz, né? Nós falamos aí, tanto na fala do Luiz, quanto aí com o Murilo, a questão de diversas estratégicas e pontos que são importantes aí para a gente monitorar nessa questão da produção de açúcar, né? Avançando um pouco, Luiz, qual a importância, além de tudo isso que a gente já comentou, da agitação aplicada a cozedores, por exemplo, nessa questão do processo de produção de açúcar aí? Pensando agora nos cozedores. Bom, Éder, a agitação nos cozedores ela ocorre de forma natural. Como ela se dá? O próprio vapor gerado na calandra, à medida que a massa vai aquecendo, forma-se no interior da massa bolhas de vapor. E essas bolhas de vapor, elas tendem a subir e conforme ela sobe, ela vai promovendo de forma natural a agitação da massa. Isso é extremamente importante no cozimento, porque é essa agitação que vai renovando a película de mel que está em volta do cristal. Então, ela vai constantemente renovando aquela película de mel em volta do cristal, e o cristal vai crescendo, né? Porque aquela película de mel aderida ao cristal, ela vai se esgotando em sacarose, e a gente tem que ter uma renovação constante para poder promover de forma rápida o crescimento do cristal. Então, a agitação ela é de extrema importância para essa renovação da película de mel em volta do cristal. A agitação de forma natural, ela é muito eficiente no início do cozimento, quando a gente ainda tem um Brix baixo. O que ocorre é que no final do cozimento, quando a gente já tem uma massa bem concentrada, com Brix aí próximo a 90, 91, a agitação natural ela é muito difícil, porque eu tenho pouca água para ser removida. E como é a própria formação de vapor, a própria evaporação da massa que promove a agitação, no final do cozimento, essa agitação ela acaba sendo bastante prejudicada e, consequentemente, a velocidade do crescimento do cristal, já no próximo ao fim do cozimento, ela é muito baixa. Como que a gente consegue melhorar a eficiência de agitação da massa? É com o uso de agitadores mecânicos. O uso de agitadores mecânicos, ele dá um ganho muito grande em termos de velocidade de cozimento. A gente consegue ter cozimentos com um tempo bem menor comparado à agitação natural, né, a circulação natural dos equipamentos. Ele dá um delta de temperatura menor, porque a gente não precisa ter aquela pressão no fundo da calandra, a gente tem uma pressão hidrostática. Então, para aquela massa entrar em ebulição, ela tem que vencer aquela pressão hidrostática que está sendo exercida nas camadas superiores ali da massa. E isso, com agitação mecânica, acaba reduzindo bastante. Não preciso ter uma temperatura mais alta ali. A distribuição de calor é bem menor com a agitação mecânica.
E a agitação mecânica ela dá uma velocidade de crescimento do cristal bem superior comparado à agitação natural. E a grande vantagem disso daí é que com o sistema de agitação mecânica eu consigo trabalhar com vapor de menor pressão. Então, por exemplo, eu consigo ter um cozimento usando vapor vegetal V2. E com agitação natural, geralmente eu preciso de um V1. Por quê? Eu preciso atingir uma determinada temperatura para fazer com que a massa entre em ebulição, e essa ebulição é que acaba forçando a circulação natural da massa. Então, o agitador mecânico ele tem essa vantagem, ele permite um tempo menor de cozimento, uma velocidade maior no crescimento do cristal, e ainda eu consigo trabalhar com vapor de menor pressão, menor temperatura. Muito claro, Luiz. Até para quem não é muito conhecedor de fábrica de açúcar, como é o meu caso, foi super fácil de entender a tua colocação aí, viu? Ou seja, a gente tem aí basicamente a agitação natural, mais eficiente no início do cozimento, e depois a gente tem que lançar mão dessa questão da agitação mecânica que você comentou, né? Auxiliando a questão do crescimento, reduzindo o tempo de cozimento, né? Essa questão relacionada ao vapor. E a gente sabe também, Murilão, que existem tecnologias relacionadas aí com essa agitação mecânica, pensando no sentido de automação, ou seja, nós temos a questão do natural, que o Luiz comentou, o mecânico e um plus do mecânico aí, que seriam alguns controles, algumas outras relações dessa agitação mecânica. Por exemplo, um controle integrado que vocês apresentaram recentemente, e está no artigo aí, o controle integrado dessa agitação mecânica com a variação, por exemplo, do torque. Queria que vocês explorassem um pouco mais essa, vamos dizer assim, essa terceira opção aí no cozimento dessa tecnologia. Edinho, realmente essa questão da agitação em sistemas de cozimento realmente é algo que, na verdade, não é algo novo, né? É algo que já está no setor, mas agora tem que ser usado com muito mais afinco, visto a situação que nós estamos, o momento que nós estamos. O agitador, conforme o Luiz mesmo disse, ele pode trazer muitos benefícios, inclusive melhorando equipamentos que já são existentes, às vezes com design um pouco antigo, e que pode ser melhorado só com a inclusão de um agitador. E para dar um plus nisso, conforme você mesmo nos comentou, o sistema de controle por torque no sistema de cozimento é muito interessante. Na verdade, o torque ele substituiria o controle de Brix, ou seja, normalmente hoje os controles de cozimento são feitos com sondas, né, para medição de concentração, e a partir dessa concentração nós vamos mantendo o Brix constante até um certo ponto, onde nós começamos o aperto da massa. Tudo isso controlando vapor, Brix e alimentação de xarope e água. No caso, quando nós entramos com o controle de torque, que é uma tecnologia aí que vem sendo inovada no setor, ele substituiria, porque o torque ele tem uma sensibilidade muito maior do que a densidade. Então, eu consigo ter um controle muito mais fino. O que isso traz de benefício? Isso para com o nosso concentra de Lewis, o que pode trazer um problema no cozimento, com formações de conglomerados na massa A em alguns pontos, quando isso acontece com muita frequência. Com o controle de torque, a concentração até os 92, 93, até o ponto de concentração final do aperto, ele é feito constante, eu não tenho mais aquele tempo de aperto de massa, aperto final. Então, eu consigo, com isso, reduzir um pouco o tempo de cozimento, reduz um pouco no consumo de matéria-prima e também no consumo de vapor. Então, essa é uma tecnologia que realmente nós acreditamos e pensamos que ela vem para ficar aí, está sendo muito bem atualizada e desenvolvida hoje no setor. Lembrando que o Murilo apresentou essa tecnologia aí no Web Meeting Fermentec, na reunião anual do ano passado, né? Final do ano. E fazer um convite para você que está assistindo o Articulando. Essas apresentações do Web Meeting Fermentec, da reunião anual, também da reunião de início de safra, elas estão aqui na Strix One. E se você também quer saber um pouco mais da produção de açúcar, quer ficar por dentro dos detalhes, o tema de hoje do Articulando está circulando por essa questão do açúcar, falando de cozimento, trazendo aí informações importantíssimas. Nós temos a minissérie Sofacana, de forma descontraída, mais simples. Nós abordamos todos os aspectos de produção e nós temos também lá um bate-papo específico, um episódio onde a gente trata essa questão
da fabricação de açúcar, onde o Luiz, que está aqui com a gente hoje, também participou. Faça esse convite para você conhecer a nossa minissérie, o Sofá Cana. Bom, voltando aqui, e agora eu volto a conversar um pouquinho com o Luiz, que citou anteriormente essa questão aí do diagrama de ocupação, né, Luiz? Uma relação muito forte, essa questão do diagrama com o trabalho da engenharia de novos processos, tecnologias da Fermentec. Eu queria saber, Luiz, qual que é a importância do diagrama de ocupação para a fabricação de açúcar. A gente tem aí no setor e conhece há muito tempo essa questão do diagrama para fermentação. E nós estamos tratando nesse momento o açúcar e nós já sabemos que a Fermentec aí trabalha no setor aí já também com essa questão do diagrama. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco mais para os nossos ouvintes que estão aqui com a gente no Articulando. Bom, Edinho, a importância do diagrama de ocupação da fábrica é a gente poder planejar a ocupação da fábrica, né? A gente sabe que no cozimento é necessário realizar cortes na massa. Às vezes, no único cozimento, eu não consigo chegar no tamanho do cristal que eu preciso. Eu preciso fazer cortes para poder crescer nesse cristal e chegar na granulometria que a gente deseja. O que ocorre é que o número excessivo de cortes ele é prejudicial, porque cada corte que eu dou, eu vou diminuindo o número de núcleos que eu vou ter naquela massa. Então, o diagrama de ocupação da fábrica, ele ajuda a gente a otimizar o número de cortes na fábrica, o tempo de cozimento, a ocupação da fábrica, né? Evitar tempos mortos dos equipamentos. Às vezes, eu faço um cozimento e o cristalizador ainda está cheio, não tem como descarregar, eu tenho que ficar com aquela massa dentro do cozedor, tratando o cozedor como se ele fosse um cristalizador, porque não tem onde descarregar aquela massa. Então, o diagrama de ocupação ele dá esse planejamento para a gente. Ele consegue otimizar o uso dos equipamentos, determinar o número necessário de cortes, não ter cortes excessivos e também não ter cortes, poucos cortes, que lá no final acaba dando uma granulometria abaixo do desejado e com isso acaba trazendo aí alguma desclassificação no nosso açúcar, principalmente no caso do VHP, que trabalha com granulometria maior no produto final. Então, o diagrama de ocupação ele vem com essa finalidade da gente otimizar a ocupação da fábrica e extrair ali dos nossos equipamentos a melhor performance possível. E tudo isso, né, Luiz, convergindo, inclusive, para essa questão da qualidade, né? Você comentou aí dessas vantagens aí de otimização de cortes, a questão da ocupação, do tempo de cozimento, e comentou também da granulometria, ou seja, o diagrama vai ajudar também com a questão da qualidade, correto? Perfeito, exatamente. O diagrama ele auxilia a gente a trabalhar com um tempo ótimo de cozimento. Isso traz um grande benefício na questão de destruição de açúcar, né? Um dos pontos, além do controle de temperatura e pH, outro ponto que afeta bastante a questão de destruição é o tempo de residência. Quanto mais tempo aquele material ficar sob condições de temperatura alta, maior a chance de destruir açúcar. Muito bom. É importante também, vou complementar aí com o Luizinho, até porque logo aí o Luizinho, nós tivemos junto aí, bastante unidade junto aí, fazendo esse tipo de trabalho e desenvolvendo essa questão da distribuição, da ocupação na fábrica. Um dos grandes problemas que a gente encontra muito é o quê? Às vezes, quando nós não temos um diagrama de ocupação definido, acontece que fica na mão muito dos operadores ou do pessoal que está ali em campo, distribuir isso, número de cortes e tudo mais. Então, isso acaba onerando muito o uso de tempo de equipamento. E aí, o que acontece? Destruição, e às vezes acontece que a usina não consegue bater a produção. Não consigo produzir, tenho equipamento suficiente, por que eu não estou produzindo? Às vezes é o quê? Um diagrama mal dimensionado, ou às vezes a falta de um diagrama, né? O diagrama de ocupação é importante. Muito bom, ou seja, impacta até na produtividade da planta, né? Bem lembrado, viu, Murilo? Continuando contigo, Murilo, questão aí do artigo que a gente está trazendo no Articulando, né? Ele traz um case de operação de 2,5 massas com uso de vapor vegetal V2 na massa C. E eu queria que você discorresse um pouco mais desse artigo, né?
falando quais foram os resultados obtidos com esse tipo de cozimento na prática aí dos clientes. Esse trabalhinho foi um trabalhinho bem bacana, na verdade. Luiz participou também, estávamos juntos nessa operação aí. Essa parceria rende, hein? Essa parceria rende. Murilão e Luiz. Estamos buscando aí, sempre tá levando aí qualidade no trabalho realizado aí aos clientes aí da Fermitec, para que a gente possa estar melhorando sempre a eficiência de fábrica do pessoal, né? Então, nesse trabalho foi o seguinte: nós recebemos aí de um cliente que ele estava com problemas no tempo de cozimento de massa C. Era um equipamento com agitador, veja bem, vamos colocar bem as condições, era um equipamento com agitador, é um equipamento que tinha relação superfície-volume até baixa, né, uma relação abaixo de 0,6, né, uma relação superfície-volume boa, hoje nós consideramos acima de 0,85, né, então era um equipamento, digamos, que ele teria uma eficiência evaporativa muito pequena, então foi até por isso que foi incluído um agitador mecânico, para tentar melhorar essa eficiência evaporativa, porque com o aumento da recirculação da massa, nós aumentamos a eficiência térmica do equipamento, né? Ou seja, eu consigo distribuir, homogeneizar esse calor dentro do equipamento. E o cliente nos comentou que o quê? Que com o V2, o equipamento de massa C estava tendo um tempo de cozimento muito longo e várias vezes não conseguia uma recuperação boa. Então, nós estivemos lá acompanhando e esse, na verdade, a condução do cozimento é um ponto muito importante no operacional do dia a dia, né? Então, e também esse controle de alimentação e de vapor. Um dos pontos que nós identificamos foi que o quê? Que a qualidade dos vapores estava um pouco abaixo do que a gente vê normalmente no V1 e no V2, mas independente dessa qualidade dos vapor, nós conseguimos um bom resultado. Nós fizemos um cozimento com V1 e um cozimento com V2 no mesmo equipamento. Conseguimos aí com V1 2 horas e 43 minutos de cozimento e com V2 4 horas e 15. É normal esse aumento de tempo, porque a eficiência do vapor é mais baixa, né, do V2, porém, o aumento de tempo de cozimento em massas de menores purezas traz um benefício, porque você dá um tempo para esse cristal crescer, ele vai ter uma formação melhor, né, e trazer um cristal de melhor qualidade. Então, não quer dizer que, eu reduzi o tempo, então eu tenho que usar V1. Não, V2, ele é bom também, mesmo com aumento de tempo, até porque quando nós calculamos um cozimento de massa C, nós já consideramos normalmente num projeto um tempo de cozimento maior. E veja bem aí como que foi os resultados, foi bem interessante, nós tivemos uma queda de pureza com V2 de 16,31 pontos e com V1 16,24, ou seja, nós podemos ver que no mesmo equipamento, numa mesma condição, no mesmo dia, né, isso foi logo na sequência, nós obtivemos quedas boas de pureza para as duas qualidades de vapor e conseguimos aí mostrar para o cliente que com V2 também se consegue uma eficiência no cozimento, embora isso não quer dizer que ele tenha que sempre usar V2 nesse equipamento. É uma visualização que ele tem que ter do trabalho, né, de como ele está ocorrendo, de como ele está operando, disponibilidade de vapor ou não, né? Então, o uso do V2 ele traz benefícios de redução de vapor, só que às vezes quando ele precisa tocar um pouquinho mais de velocidade, talvez ter a flexibilidade de uma linha de V1 chegando no equipamento também é bom. Então, isso mostra que o quê? Sempre visar a flexibilidade e a partir daí, em função do dia a dia, se definir seu trabalho de uma maneira ou de outra, é o que traz o benefício. Agora, a redução de queda de pureza foi interessante nos dois casos. Excelente, Murilão. Muito bom essa questão aí que você trouxe para a gente, esse case, né? Ilustra bem isso que você comentou e a flexibilidade, com certeza, muito bem-vinda aí nas operações, nos processos do dia a dia, né? Bom, infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um programa, né? A gente abordou aí os aspectos, aí, um resuminho para o nosso ouvinte aí, relacionado a alguns controles da fábrica de açúcar, né? Muita atenção, como o Luiz comentou no início, para o pH, para o controle lá no tratamento, né? As temperaturas na fábrica de açúcar, muito importantes, tem alguma relação aí com perda indeterminada, destruição de açúcares, que a gente vai abordar num próximo programa. Falamos também dessa questão da agitação natural, agitação mecânica, a automação trazendo aí essa melhoria de integração ao toque, com o torque, né? Aquela questão do aperto da massa, as vantagens do diagrama de ocupação e, logicamente, tudo isso
para ajudar a gente num ano açucareiro ou uma safra açucareira, conseguir trabalhar com um mix voltado para essa commodity, valorizando aí a questão da nossa empresa como um todo, do faturamento, e sempre abordando aspectos aí relacionados à qualidade. A gente viu aí que várias dessas ações aí que vocês trouxeram nos ajudam aí com a questão da qualidade também do produto final. Eu, particularmente, gostei muito do assunto, aprendi mais um pouquinho sobre açúcar. Na verdade, aprendi muito com vocês dois aí, Murilo e Luizão. Agradeço vocês aí por terem participado, terem aceitado esse desafio de estar aqui com a gente no Articulando. Obrigado a você, Edinho. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar podendo participar aí com vocês. Eu também agradeço. Foi um prazer poder estar participando com vocês aí desse programa, estar aprendendo um pouco e compartilhando um pouco de experiência. E na próxima, quando for necessário, estaremos presentes novamente. Um abraço aí a todos. Já aproveitando, deixar os nossos ouvintes aí curiosos, no próximo programa nós continuaremos a falar de açúcar, né? E o tema do nosso próximo programa será o índice de monitoramento de fábrica. Não perca, hein? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Murilo, pela participação, pelo excelente programa e até a próxima. E você, nosso ouvinte, não se esqueça de deixar também o seu comentário para a gente sobre esse conteúdo. Aproveite, deixa a sua dúvida, a gente terá o maior prazer em te responder. Até a próxima. Tchau, tchau.